Quero começar falando esse vídeo que mudar não é fácil. Diferente do que muita gente fala aí, mudar é difícil pra caramba. E você vai ver. Agora eu quero falar também que mudar, por mais que seja difícil, é possível. Eu sei que no início do ano tá todo mundo com super expectativa de fazer altas mudanças, de mudar tudo de uma vez e mudar a vida inteira em um mês. Eu sei que a gente tem muitas vezes essa expectativa irreal, e se você tá nesse grupo de pessoas, inclusive eu recomendo muito a live que eu fiz no ano passado, no finzinho do ano passado, sobre planejamento do ano, onde eu falo bastante sobre isso. Eu vou deixar linkado no card aqui. Agora, mudar é difícil sim, mas mudar é possível. E eu queria trazer um pouco sobre as 5 fases da mudança de comportamento, que muitos estudiosos falam sobre isso, tá? E talvez você possa se identificar e até mesmo entender em qual dessas fases você está. E antes de entrar em cada uma delas, eu vou passar por cima, que são a fase de pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de preparação, a fase de ação e, por fim, a fase de manutenção. Então, a fase de pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de preparação, a fase de ação e a fase de manutenção. Essas são as 5 fases da mudança de comportamento. Se você, assim como eu, tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de mudar esse ano, eu quero que você entenda essas 5 fases que eu vou destrinchar agora pra você. E eu gostaria que você escolhesse uma só. Porque mudar já é difícil. Agora, você tentar mudar tudo de uma vez, você vai estar se colocando para falhar. E você vai acabar se frustrando ainda mais, tá? Então, a primeira fase é de pré-contemplação. Talvez você nem saiba que você tem alguma coisa que você precisa mudar. Você pode estar mais naquela fase de negação, sabe? E talvez outras pessoas na sua vida falam que você precisa mudar, falam que você tem que começar a fazer atividade física, ou tem que começar a comer melhor, ou até mesmo dormir melhor, ou até mesmo buscar ajuda psicológica para lidar com a sua ansiedade, por exemplo. Mas ali, na fase de pré-contemplação, a pessoa ela ainda não deu o clique de que isso é um problema para ela, de que isso realmente é algo que incomoda ela. Pode estar incomodando talvez até outras pessoas à volta dela, mas ainda não é algo que motiva ela para a mudança, como ela vê como um problema. A segunda fase de contemplação é algo que a pessoa começa a dar o start, de que começa a pensar, eu acho que isso é um problema, eu acho que isso está me atrapalhando, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Mas ainda é algo bastante longe para ela, sabe? Talvez ela saiba que ela precisa mudar isso, mas ela tem muitas dúvidas de como que ela vai conseguir mudar isso e talvez se isso realmente é uma mudança que ela vai conseguir sustentar, sabe? Se realmente é possível. Então é aquela coisa meio longe e duvidosa. Agora, a terceira fase, que é a de preparação, a pessoa entendeu que é um problema, entendeu que precisa mudar e ela começa até mesmo a dar alguns passos em direção a isso. Talvez ela até agenda um psicólogo ou ela agenda um nutricionista. Ela até mesmo começou ali a se inscrever numa academia, não necessariamente ela começou a ir, mas ela se inscreveu, começou a dar alguns passos leves em direção àquilo, ou até mesmo um passo antes, melhor. Ela começou a ver, a ser mais consciente daquilo que ela está ingerindo, por exemplo, mas ela não fez uma ação de fato para que aquilo mude, né? Ela tá ainda averiguando as possibilidades dessa mudança. Já a quarta fase, a fase de ação, é a fase propriamente dita que ela começa a mudar, que ela começa a, de fato, fazer a terapia, frequentar a academia, fazer a dieta e coisas nesse sentido. Então ela começa a tomar ações em relação àquilo. Então já é algo palpável, já é algo que está na frente dela. E aqui nessa fase também, ela começa a perceber que ela começou a superar as barreiras anteriores das outras fases. E a quinta e última fase seria a fase de manutenção. É algo como aquele comportamento acaba se tornando um hábito, sabe? Já não requer tanto esforço para ela já tá mais fazendo parte da rotina dela, ela não precisa pensar tanto para aquela mudança. Então eu não preciso pensar tanto para ir na academia treinar, eu não preciso pensar tanto para
comer, né, de forma mais saudável, eu não preciso pensar tanto em relação à minha saúde mental. Isso já tem se tornado, já tem feito parte da rotina dela, já tem feito um hábito mesmo na construção. Então, antes era um comportamento muito distante, era algo até mesmo que ela duvidava que seria possível ela viver isso, essa mudança, e aí a pessoa começa a internalizar isso. Porque daí a gente começa a ver que a mudança tem sido uma mudança verdadeira. E aí, por fim, que não tá nessas 5 fases, mas que muitos estudiosos também colocam quando eles falam sobre as fases da mudança de comportamento, é a recaída. E a recaída, ela é muito importante pra gente falar sobre isso, porque muitas vezes, quando uma pessoa acaba quebrando aquele comportamento, né, acaba recaindo, acaba voltando talvez para hábitos antigos, é como se tivesse sido o fim do mundo, como se ela tivesse fracassado e voltado a estaca zero. E aqui é muito importante para entender que as recaídas, elas fazem parte do progresso, né? Então, a gente entender e até mesmo pensar em mecanismos de prevenção dessas recaídas, entendendo que se caso você venha a recair, você volta para esse processo. Você não precisa simplesmente quebrar e, né, se sentir uma pessoa fracassada e, enfim, desistir dessa mudança de comportamento. Mas que as recaídas, elas muitas vezes elas vão fazer parte desse processo, desse progresso, inclusive. Então, se você tem pensado em alguma mudança, em algum novo hábito, por exemplo, pelos próximos 6 meses, ali você tá na fase de contemplação. Agora, se você tem pensado já no próximo mês, algo como uma mudança mais próxima, ações mais próximas para o próximo mês, você já tá na fase de preparação. E agora, se você já tem tomado ações e mudanças de comportamento nos últimos 6 meses, dentro dos últimos 6 meses, você de fato está na fase de ação. Então pensa aí em qual das fases que você tá na sua mudança de comportamento e qual é o comportamento que você gostaria de mudar em 2023. Comenta aqui que eu quero saber. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê na quinta que vem. Beijo!